Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 57. 12 de agosto de 1899. Pela primeira vez em seus escritos, Jesus quer uniformizar Luísa em si mesma. É o que ela mais tarde chama de fundir-se em Jesus, em sua santíssima humanidade. O perigo da linguagem, da falta de caridade. Como fazer ao se expressar? Olha que incrível isso. Como Jesus é maravilhoso. Ele nos ensina a caridade quando nós falamos. Como se expressar? Como falar? Vamos ver o que Jesus tem a nos dizer aqui. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo: Minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses que a minha própria mente, quero que penses com a minha própria mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha própria língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que ames com o meu próprio coração. Olha que incrível isso. Jesus, ele quer que a gente se uniformize a ele, que a gente seja igual a ele, como ele nos criou, imagem e semelhança dele. Minha filha, esta manhã eu quero uniformizar-te toda a mim. Então, o que Jesus nos diz nesta manhã? Agora eu estou gravando isso às 5 horas e 11 minutos do dia 13 de 1 de 2026. Então Jesus ele vem pedir para mim, ele vem pedir para você, ele vem pedir para nós, para que a gente se uniformize a ele, para pensar igual ele, para olhar as almas igual ele olha, para ouvir igual ele ouve, para falar com a própria língua dele, para trabalhar com as mãos dele, para caminhar com os pés dele e amar o nosso próximo com o próprio coração de Jesus. Ou seja, é Jesus vivendo dentro do nosso coração. É Jesus vivendo em nós. Então, quando a gente pensa, vamos supor que a gente está lá no nosso trabalho e tem uma situação complicada lá. O que que nós temos que fazer? Nossa, eu estou com uma situação, a pessoa não fala comigo, a pessoa está emburrada comigo, a pessoa está me perseguindo, a pessoa está ali fazendo mil coisas para mim. Só que eu tenho que olhar para aquela pessoa com os olhos de Jesus. Qual o problema que essa pessoa talvez esteja passando? Talvez ela esteja com um problema sério na família dela,
Então eu não posso sentar os pés nela. Eu tenho que olhar ela com o olhar de Jesus. Os meus pensamentos para essa pessoa têm que ser do próprio Jesus, não pode ser meu. Tem que ser Jesus olhando para essa pessoa. Mas por que que ela está me perseguindo? Por que que ela tem tanto ódio de mim? Por que que ela não gosta de mim? Porque tantos porquês que tem, e a gente vai perceber que que Jesus está se uniformizando a nós, quando nós passamos a olhar as pessoas de forma diferente. Nós não podemos olhar as pessoas com aquele ódio que ela tem no coração. Ela tem os ressentimentos dela ali e a gente não sabe o porquê, mas Jesus sabe. Por isso que ele pede isso para nós. Por isso que ele pede: olhe com os meus olhos, ouça com os meus ouvidos, fale com a minha própria língua. Então, ele pede para nós a caridade de como se expressar, de como falar, de como ouvir, como entra as coisas que vêm no nosso ouvido. É muito interessante isso. A pessoa fala com a gente, como que aquilo entra no nosso ouvido? A gente vai ouvir já querendo atacar? Então, é muito interessante que Jesus vem trazer no livro do céu para nós, porque ele vem nos instruir como viver uma vida santa, como viver a vida dele, como fazer as reparações pelas pessoas que não amam ele. Então, nós vamos permitir ele dentro do nosso coração. Nós vamos permitir Jesus aqui dentro do nosso coração, falando, andando, comendo, trabalhando. É ele dentro de nós. É ele nos conduzindo. Dessa forma, a gente vai amar mais. A gente vai amar o próximo. Porque nós vamos estar olhando o próximo como com os olhos de Jesus. Nós vamos estar caminhando em direção àquela pessoa com o caminhar de Jesus. Como que nós vamos até aquela pessoa que não gosta de nós, que nos persegue? Nós vamos com o olhar de Jesus. O que que acontece com esta pessoa? Então nós vamos orar por ela. Nós vamos pedir ao Pai por ela. Nós não vamos desistir dessa alma, nunca. Esta alma, ela é de Jesus. Então, se Jesus está morando dentro do nosso coração, nós temos que pedir por esta alma. Nós não podemos dizer para ela, vai para o inferno. Não é assim que a gente fala muitas vezes? E a gente não tem noção disso que a gente está falando. Jesus não quer isso, não. Jesus jamais ele falaria. Ah, não me quer? Então tá bom, vai lá para o outro lado. Ele não fala isso. Ele vai compreender. Ele vai parar, porque ele é Deus, então ele conhece tudo. Então ele em nós, ele vai agir. Então ele vai agir com o pensamento dele. Se nós agirmos com o pensamento dele, nós jamais vamos desejar mal àquela alma que está nos tratando mal. Dá para ver o tanto que ele sofreu por cada um de nós. Então, se ele sofreu porque ele queria as almas no céu, no paraíso. Então, depois disto, Jesus uniu seus sentidos acima mencionados com os meus, e via que me dava sua igual forma, não só isso, mas me dava a graça de usá-los, como ele mesmo o fez. E depois continuou dizendo: olha que incrível. Jesus, ele dá uma orientação para nós aceitamos esta orientação que ele nos dá, que ele pediu aqui em cima para nós. Quero que penses com a minha própria mente. Quero que olhe com os meus olhos. Quero que ouça com os meus ouvidos. Quero que fales com a minha própria língua. Que trabalhe com as minhas mãos. Que caminhes com os meus pés. E que me ames com o meu próprio coração. Aí ele vai dizer aqui, ó,
grandes graças derramo em ti. Recomendo que as saiba conservar. Então, Jesus ele vem trazendo o que para nós? Com, com tudo isso que ele está nos orientando, ele está derramando grandes graças para nós. O que ele nos diz? Você vai viver aí na terra sofrendo, sendo perseguido, mas você está reparando igual eu reparei para o Pai, pelas pessoas que não reparam, que não me amam, que estão distantes de mim. Então ele vai estar vivendo no nosso coração, fazendo as reparações pelos erros de todos, de toda a humanidade que não se volta para ele, que quer curtir esta vida, que nega Jesus. É muito triste a pessoa que nega Jesus. É uma dor dilacerante no coração. Eu entendo perfeitamente isso, porque a minha própria filha, eu ensinei ela tudo que eu pude, tudo que eu sabia, que Jesus trouxe ao meu coração, eu ensinei a ela, e hoje ela não permite que eu fale de Jesus para minha neta. Ela nem permite que eu veja a minha neta. Por causa de Jesus, porque eu falo de Jesus. E agora eu te falo, eu deixei de amar Jesus por isso? Jamais. Eu só rezo pela minha filha, pela minha neta, por toda a humanidade. Eu jamais quero que ela se perca. Mas eu jamais vou deixar Jesus por causa dela, ou por causa de qualquer outra pessoa no mundo. Jesus é o primeiro no meu coração. Jesus é o amor da minha vida. Jesus é o que mora no meu coração. Então, as graças que ele derrama no meu coração é para chamar essas almas perdidas de volta. E eu creio que ele está sempre dizendo, ele está vivendo no meu coração. Eu sinto Jesus vivendo dentro do meu coração, falando com a minha boca, andando com os meus pés, fazendo o almoço com as minhas mãos ali, junto comigo, em cada detalhe, cuidando. Cada pergunta que eu faço para Jesus, ele está dentro do meu coração e me responde. Então, o meu coração ele está tranquilo. Ah, mas você não vê a sua neta de 6, 7 anos. A sua filha não fala com você. Você está proibida de ver elas. Mas o meu coração está em paz, porque Jesus mora dentro dele. Então, a partir do momento que Jesus vem habitar no nosso coração, a nossa vida fica totalmente diferente. Ela muda totalmente. Ela não é mais preocupada com as coisas do mundo. Ela não se preocupa com as coisas do mundo, mas com as do paraíso, com as almas que estão se perdendo. Somente isso. E a nossa luta é somente para arrecadar almas para Deus. Jesus diz: almas e amor. Só isso, almas e amor. Então, ele fala para nós que grandes graças ele vai derramar. E a gente tem que aprender a conservar essas graças. E eu, Luísa diz, temo muito, ó meu amado Jesus, que conhecendo-me cheia de misérias, em vez de fazer o bem, faça mau uso das tuas graças. Mas o que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz faltar na caridade para com o próximo. Olha só, esse é o grande mal nosso. A gente corre e fala. A gente não pensa, não analisa e tem a língua desenfreada. É o órgão do nosso corpo que é o mais difícil para controlar, é a língua. Se a gente conseguisse controlar a língua, a gente controlaria tudo, tudo. Só que esse é difícil. Muitas vezes a gente fala sem caridade. Você está conversando ali no WhatsApp e você não presta muito bem atenção no que está sendo dito e já responde. E já responde em cima, e já responde em cima. Depois, se você for verificar novamente aquela conversa, você vai ver o quanto de besteira que você falou que não precisava ter falado.
Por quê? Porque faltou a caridade. Porque a língua está desenfreada. Porque não parou e analisou para depois falar. Então, Jesus está pedindo aqui, através da Luísa, por que ela fez essa pergunta neste livro que Jesus trouxe para nós? Para nos ensinar. Então, vem as perguntas no coração de Luísa, ela coloca no livro para tirar essas dúvidas do nosso coração. Então, é completo, é completíssimo. Mas ela fez uma pergunta meio boba, mas são as perguntas bobas que muitas vezes estão no nosso coração e nós não sabemos como lidar com essas perguntas. Então, Jesus ele vem nos ensinar como fazer, como frear esta língua, como ter a caridade. E Jesus diz: não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo. A primeira coisa. Então, Jesus ele está morando dentro de nós. Ele, tá, ele está vivendo no nosso coração. Nós permitimos isso, certo? Ai, nossa, mas eu tenho 70 anos. Como que eu vou fazer? Oração. Oração e os olhos fixos em Jesus. Eu consigo mudar? Consegue. Consegue porque é Jesus que vai habitar em você. Não é mais você que vai falar. Eu falei um monte de besteira e agora? E agora, deixa pra lá, já passou, é o ser humano ainda falando. Permite que Jesus fale. Aos poucos, vai saindo aquela vontade humana e vai ficando somente a vontade divina, que é Jesus vivendo em você. Não é mais a sua vontade, mas é Jesus, como ele diz, que vai estar habitando dentro do teu coração. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Quando te disser algo a respeito do próximo, lança um olhar sobre ti mesma e observa se tu és culpada desse mesmo defeito. E então o desejo de corrigi-lo é um querer indignar-me e escandalizar o próximo. Olha que interessante. Quando te disser algo a respeito do próximo, então quando você falar de alguém, nossa, o fulano é isso, isso e isso. Então você lança um olhar sobre ti mesma e observa se tu é culpada desse mesmo defeito. Você falou que a pessoa é mal educada, é fofoqueira. Será que você tem esse defeito? E então o desejo de corrigi-lo é um querer indignar-me. Por que que é indignar Jesus? Porque você tem este defeito e quer corrigir o outro. Ou seja, você quer tirar a trave do olho do outro, sendo que no teu tem uma trave muito maior. Então é o querer indignar-me e escandalizar o próximo. Por que escandalizar o próximo? Porque você vai estar corrigindo uma coisa que você também faz. Então você vai lá e, nossa, fulano é assim, assim, assado, é isso, aquilo outro. Mas e você? Você já parou para se enxergar, para olhar? Então é isso que nós estamos aprendendo neste livro. Olhar para dentro de nós. Eu falei mal daquela pessoa, poxa vida. Mas e como eu sou? Eu me vejo perfeita. Mas será que você é perfeita, perfeito mesmo? Será como olhar para dentro de nós e ver este defeito? É muito difícil a gente se enxergar. É muito difícil a gente ver o defeito em nós. Nós só vemos o defeito do próximo. Mas quando a gente começa a ver o defeito que está em nós, é muito importante isso. Por quê? Porque a gente vai começar a mudar. A gente vai começar a mudar o nosso pensamento. E é Jesus que vai nos apontar. Jesus é que vai nos mostrar o nosso defeito. Olha, filha, você é assim também. Aí você, opa, você para e pensa, mas eu sou assim. Aí Jesus vai falar assim, você é, filha, você precisa mudar. Filho, você é assim também, você precisa mudar.
Então aí vem a mudança, aí tem que ter um esforço interior para você mudar aquilo que Jesus está apontando para você. Então, a partir do momento que Jesus está habitando dentro do seu coração, ele vai apontar para você os seus defeitos para que você mude. Porque você está falando do próximo, mas você talvez seja pior do que o próximo. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, que Jesus vem trazendo ao nosso coração. Então, a segunda coisa é: se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar-lhe como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo, antes com as tuas palavras farás bem a ti, ao próximo e a mim me darás honra e glória. Então, se nós falamos daquela pessoa, mas nós estamos livres daquele defeito, então nós podemos orientar aquela pessoa com caridade. Jesus, ele vai pedir para nós sempre a caridade ao falar. Nós não podemos ferir, nós não podemos colocar veneno na ponta daquela palavra. Muitas vezes a gente vai e tenta achar uma palavra para ferir, para machucar aquela pessoa. Ah, não, eu vou fazer isso. Como tinha uma pessoa que ela dizia assim, ó, eu dou um tapinha de luva. O que que é o tapinha de luva? É você falar o que ela realmente queria falar, mas com aquele sorrisinho assim, tá? Mas falava colocando um veneno na ponta. Então, isso daí vai afastar as pessoas de nós. Só vai afastar. E o que Jesus quer? Jesus quer a união. Nós não vivemos sozinhos. Nós não vivemos sem o outro. Nós não conseguimos. Ah, não, eu vivo sozinho. Sim, não vive, não. Não vive. Ninguém vive sozinho. Jesus veio em uma família. Se fosse assim, ele teria vindo sozinho. Ele não teria vindo na família de Nossa Senhora e de São José. Então, ele vem para nos mostrar que nós precisamos do outro. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.